Olá, amigo instalador e mantenedor da IKIM. É muito bom ter você por aqui. O tema que vamos abordar é VRV Nova, módulo 2, tubulação frigorífica. Aproveite o seu treinamento. O que iremos abordar nesse treinamento? O primeiro ponto, a instalação da condensadora. O segundo, limites e desníveis máximos da tubulação. Terceiro, o dimensionamento da tubulação. O quarto, que tipo de tubo devemos usar? O quinto, que cuidados precisamos ter com a tubulação? O sexto, o uso do ferramental correto. O sétimo, a posição do refinete. E por último, o isolamento da tubulação. Vamos então ao primeiro ponto desse treinamento, a instalação da condensadora. Como pode ver no desenho, a condensadora está colocada numa base de apenas 4 pontos. Isso não é correto. Ela não pode ser apoiada apenas nos 4 cantos. Isso pode causar dano ao equipamento. Então, qual é a maneira correta de colocar a unidade na base? Como podem ver agora na figura a seguir, nós temos aí o apoio, além dos 4 cantos, também na parte central do equipamento. Aí sim, esse é o modo correto. Uma outra maneira também de colocar a máquina na base pode ser esse que você vê na figura a seguir. Toda a extensão da base, ela está devidamente sustentada. Esse é o modo correto da máquina ser colocada na base. Um outro ponto importante também de mencionar ao colocar o equipamento na base é saber para que lado que a tubulação ela sairá do equipamento. Nós temos 3 opções aqui que você pode sair com a tubulação. Uma primeira situação é saindo pela parte inferior e levando a tubulação pelo lado esquerdo, como você está vendo na figura. Uma outra situação também é saindo pela parte inferior e ir para o lado direito, conforme verifica no desenho. E uma terceira maneira é saindo pela frente do equipamento, pela tampa frontal. Então, nós temos essas 3 maneiras de sair com a tubulação do equipamento. Outro ponto importante ao colocar o equipamento na base é prestar atenção na capacidade de cada módulo. Se a tubulação vai para o lado esquerdo, então a de maior capacidade tem que ficar do lado esquerdo, como vemos na imagem. Nós temos uma máquina de 22 HP, uma de 16 HP e uma de 12 HP. A de maior capacidade é a máquina mestre, a da ponta. Depois temos a escrava 1, que é a do meio, e a escrava 2, do outro extremo. Uma tubulação está saindo para o lado esquerdo, a máquina mestre, a de maior capacidade, é do lado esquerdo. Se a tubulação fosse sair para o lado direito, então a máquina de maior capacidade, que é a mestre, fica do lado direito. Depois temos a escrava 1 e a escrava 2. Então, quem determina o lado que vai sair a tubulação é a máquina mestre. Um outro ponto importante também é a posição correta desses refinetes que interligam as unidades externas. O modo como está aí é apenas um modo ilustrativo para mostrar os 2 tubos. Mas é importante
que essa interligação das unidades externas estejam alinhadas. Esse refinete ele tem que estar na horizontal. Outro ponto importante também, quando se interliga módulos de um mesmo sistema, não importa se são 2 módulos ou se são 3 módulos, mas a interligação entre esses módulos, eles não podem ser na parte de cima. É muito importante que a interligação desses módulos seja sempre na parte inferior. Não pode ser acima do nível das válvulas de serviço. Quais são os limites e desníveis da tubulação? Primeiramente, o desnível, quando eu tenho a unidade externa em cima ou embaixo, eu posso ter um desnível de até 90 metros. Então, pode acontecer da unidade externa estiver em cima e eu descer com a tubulação para alimentar as unidades internas, o meu desnível é 90 metros. Se estiver embaixo a unidade externa e eu subir com a tubulação, também o desnível é 90 metros. E um ponto importante, não é necessário instalar sifão na linha. O desnível entre as internas é 30 metros. E a distância da unidade externa até as internas é, no máximo, 165 metros por linha, como podem ver na imagem. Entre unidade externa e unidade interna, 165 metros. Um ponto importante também a destacar é que dos refinetes para as internas não podem ultrapassar 40 metros. E somando todos os trechos de tubulação, não podem ultrapassar 1.000 metros. Para o dimensionamento da tubulação, a Daikin disponibiliza um software, o VRV Express, para ajudar você a dimensionar as tubulações frigoríficas. Além de dimensionar as tubulações frigoríficas, o VRV Express seleciona os refinetes, checa o projeto, alerta para possíveis irregularidades e ainda calcula a carga de refrigerante adicional. Fique atento aos nossos treinamentos no site e faça o curso do VRV Express. Que tipo de tubo eu devo usar numa instalação em um sistema VRV? Eu posso usar o tubo flexível e também posso usar o tubo rígido, mas é importante destacar que o tubo flexível ou rígido tem que ser o tubo próprio para a refrigeração e o tubo rígido tem que ser sem costura. O tubo de 1/4, 3/8 e meia, eu posso usar o tubo flexível. O tubo de 5/8, eu posso usar o flexível, mas note a nota, desde que tenha a espessura de 1 milímetro. O tubo 3/4 e 7/8, o tubo rígido, parede de 1,32. Já o tubo de 1 polegada, 1 1/8 e 1 1/4, tubo rígido, parede de 1,16. Que cuidados precisamos ter com a tubulação? O ciclo frigorífico precisa estar completamente limpo para o bom funcionamento do sistema. Por isso, é muito importante ter os cuidados necessários na hora de transportar, manusear e armazenar os tubos na obra. Como sabemos, a obra é um local que precisa de muitos cuidados, pois existem contaminantes, como poeira e água. Proteja sempre os tubos, tamponando, conforme a figura. Depois de instalar a tubulação, proteja com fitas e, se a infraestrutura for demorar alguns dias para a instalação das máquinas, dê preferência a fechar as pontas com solda. Um outro cuidado muito importante que precisamos ter com a tubulação é durante o procedimento de brasagem. É muito importante, no procedimento de brasagem, usar o nitrogênio passante.
A ideia não é ter muita pressão, a ideia é fazer o nitrogênio circular com baixa pressão, 2, 3 psi, para que elimine o ar de dentro do tubo. Não havendo ar, não vai haver oxidação e não formará fuligem, como podem ver na figura. Quando faz a brasagem sem nitrogênio, muita fuligem é formada e essa fuligem vai comprometer tanto o rendimento do equipamento quanto a sua vida útil. Quando soldamos com nitrogênio, o tubo fica limpo, isento de fuligem, e isso contribui tanto para o rendimento do equipamento quanto para a sua vida útil. Em uma instalação, é muito importante o uso do ferramental correto. Como podem ver na figura, nós temos algumas ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia como instaladores. Mas é muito importante não apenas ter o ferramental correto, mas utilizar do modo correto, como podem ver na figura. Quando for usar a lima ou o mandril, fazer com o tubo virado para baixo. Para quê? Para que aquela limalha não vá para o interior do tubo e assim comprometa a operação do equipamento. Falando ainda sobre o uso do ferramental correto, é muito importante o uso do curvador, porque no sistema VRV nós podemos trabalhar também com tubos flexíveis. A vantagem de usar tubos flexíveis e usar o curvador é que eliminamos o processo de brasagem. Quando eliminamos o processo de brasagem, nós evitamos a questão de soldar com nitrogênio, questão de formação de fuligem e impurezas, além de ganharmos tempo na obra. Mas é muito importante o uso do curvador, porque quando fazemos curva e não usamos o curvador, podemos, como a figura mostra, curvas mal feitas. Isso pode comprometer o escoamento do fluido e comprometer o rendimento do equipamento. Por isso é muito importante usar o curvador do modo correto. Um ponto importante também na instalação no sistema VRV é se atentar à posição correta dos refinetes. Pode acontecer da tubulação estar indo abaixo da laje, derivando para os equipamentos. Eu tenho que trabalhar então com o refinete na posição horizontal. Se inclinar no máximo 15 graus para cima ou para baixo, mas o ideal é que os tubos estejam no mesmo nível. Pode acontecer também de eu descer com a tubulação e derivar para os equipamentos ou subir com a tubulação. Assim sendo, o refinete pode trabalhar em pé, derivando nos andares. Um outro ponto importante também é atentar às curvas nos refinetes. Eu não posso colocar a curva diretamente no refinete. Eu tenho que respeitar uma distância mínima de meio metro entre refinete e curva, e uma distância mínima também entre refinetes de 1 metro. Isolamento das tubulações. O isolamento das tubulações do sistema VRV deve ser feita com borracha elastomérica de células fechadas, popularmente conhecida por isolamento de borracha preta. A espessura de isolamento deve ser suficiente para garantir uma boa capacidade isolante e evitar a condensação na parede externa de isolamento. Tem uma atenção especial em ambientes onde a umidade relativa é alta e tem pouca ventilação, que é o caso dos shafts e dos entrefogos. Ainda falando sobre o isolamento das tubulações, um ponto que merece atenção é que alguns costumam usar a fita Hellerman para prender o cabo, por exemplo, o cabo PP, junto com a tubulação. O problema é que essa fita acaba, você aperta muito e ela acaba alterando a espessura do isolamento. O resultado pode prejudicar o isolamento e haver condensação na tubulação. Também alguns costumam colocar a tubulação diretamente em cima do perfilado. Qual o problema? O peso da tubulação, da instalação,
vai acabar danificando o isolamento, diminuindo a sua espessura. Isso também pode acarretar em condensação na tubulação. Uma sugestão é usar o tubo PVC, além de ser um material de baixo custo, para fixar ele no suporte ou prender com a fita Hellerman, você não danifica o isolamento e além de conferir uma melhor aparência à instalação e não altera as suas propriedades isolantes. Muito obrigado pelo acesso e por ter concluído esse módulo. Esperamos que tenha sido útil para você e que tenha gostado. Volte à plataforma digital e assista a outros módulos disponíveis. Para mais informações, acesse o nosso site e se inscreva nos cursos presenciais do Daikin Training Center. Ficaremos muito honrados com a sua presença.